Então, por favor, Oswaldo, vamos lá, nossa lição. Lição de ambientação, número 17. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, ele nos convida, né, a praticar, né, de forma mais detalhada, né, o amor, a caridade, né, dando exemplos bem claros, né, para a gente não condenar, não satirizar, não insultar, não acusar, né, como que devemos agir em cada situação dessa, né, com gratidão, compaixão ao próximo, né, procurando melhorar, erguer e amparar nossos irmãos. É isso. E obrigado, Oswaldo. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Obrigada, Mauro. Bom, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente a oportunidade deste dia que o Senhor nos concede. Agradecemos por tudo que passamos no dia de hoje e conseguirmos chegar aqui nesta noite para mais um estudo. A Ti, Senhor Jesus, agradecemos a companhia em todos os momentos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa amparar todos que não puderam entrar aqui no estudo desta noite na sala, que possam receber nossas boas vibrações e que possam estar conosco na próxima semana. Amanhã também ainda tem estudo, mas que possam estar no estudo dos livros desta noite na próxima semana conosco. Senhor Jesus, que possamos ter entendimento correto referente aos estudos que formos fazer nesta noite. Hoje faremos da Gênese, dos mensageiros, e que possamos colocar nossas dúvidas, né? As dúvidas que forem apresentadas, porque assim podemos também esclarecer dúvida de outro colega, de outro irmão. Então, que possamos nos sentir à vontade para isso e assim tirar as nossas dúvidas, os esclarecimentos, né, através do Mauro, do Valdemir, e que o estudo seja assim bem proveitoso mesmo, que possamos ter a qualidade do estudo, né, todas as vezes que pararmos para fazê-lo. Então, Senhor, pedimos sua companhia na noite de hoje também e sua permissão para darmos como iniciado aqui o estudo desta noite em nossa salinha. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Silvânia. Nada. Então, por favor, Carlão, vamos lá? Vai voltar ao 26 ou começa no 27 mesmo? Não, pode começar do 27, do Tá, joia. 7. É 7, não é? 27. Ah, 27. 27, perdão. Eu botei errado, peraí. Vamos fazer a leitura do 26, então, e a gente emenda no 27. Tá, joia. Boa noite, pessoal. 26, capítulo 1. Entretanto, o Cristo acrescenta:
Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. João, capítulo 14, 16, Mateus 17. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que eles fariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. 27. Por que chama de ele de consolador? Por que chama ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo, sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Ok. O nome Consolador, né, como Jesus falou, né, enviarei outro Consolador, ele é muito bem colocado. E vindo do Cristo não poderia ser ou dar dupla interpretação, né? Ele é muito exato nas colocações. Por quê? Pouco adiantaria nós termos uma outra religião qualquer que não nos trouxesse o esclarecimento necessário para que a consolação pudesse se estabelecer. Ninguém se consola se não compreende pelo motivo pelo qual passamos por determinada situação, né? Quantos e quantos irmãos nós temos de diversas religiões que, quando o problema bate à porta, se desesperam. Por quê? Porque não encontram explicação, sentido naquilo que estão vivendo, direta ou indiretamente. E muitas vezes é comum nós encontrarmos pessoas ou maldizendo a religião, ou maldizendo a Deus, ou se afastando completamente pela frustração que aquela experiência traz. A consolação, o consolador, né, é aquele que, por meio do esclarecimento, nos faz compreender o momento que estamos passando. E isso, então, nos consola. Ok? Então, é de fato, muito oportuno a proposta, né, que Jesus anuncia que enviaria outro Consolador que ficaria conosco para todo sempre, que esclareceria todas as coisas e traria aquilo que não foi possível ser dito. E é exatamente este o papel que a doutrina espírita tem desenvolvido. Então, nós entendemos, né, a partir dessa fala, que a proposta da doutrina espírita não é fenômeno mediúnico, ok? Não é. A proposta da doutrina espírita é levar a luz do conhecimento às mentes para que elas encontrem consolação. Encontrem consolação. Porque o que mudaria se nós não tivéssemos as reuniões mediúnicas, em termos de divulgação doutrinária? Nada. Nada. As reuniões mediúnicas é mais um auxílio aos irmãos desencarnados. Aí tudo bem. Para levar a eles também o mesmo entendimento, para que eles entendam o momento em que estão e encontrem consolação. Mesmo papel, só que um está desencarnado e o outro está encarnado. Beleza? Por isso que nós temos que entender o papel fundamental das casas espíritas, que é, ou deveria ser, fundamentalmente, a divulgação da doutrina espírita, o esclarecimento, fazer-se entender
os postulados da doutrina espírita. Por quê? Uma vez compreendido, nós poderemos refletir sobre as nossas próprias questões, encontrarmos sentido ou respostas nas experiências que estamos vivendo. O resto é acréscimo. Além de, beleza, além de, tudo bem. Isso aqui é o importante. Ok? Entendemos isso? Vamos adiante. Mauro, só uma questãozinha aqui. Você concorda com esse finalzinho aqui que as pessoas evitaram de esclarecê-las e aprofundar? Porque o que a gente vê é que elas deram outro sentido a essa frase, né? Eu lhes enviarei o Consolador. E, Não, aqui para mim diz assim, ó. não, Assim, eu digo na vida real. O que as religiões fizeram com o sentido dessa frase foi outra coisa. Não é que eles não sim, deixaram mas aí de o propósito esclarecer. era outro também, né? O propósito foi Ele- outro, na verdade. Eles Foi deram atenção, usar. mas não se aprofundaram, né? Porque não. Bom, primeiro que quando essas outras religiões foram fundadas, foram estabelecidas, a mensagem do Consolador ainda não existia, em forma de doutrina não existia. Então, dificilmente eles incorporariam esse tipo de entendimento às suas propostas religiosas. E segundo, usaram, e ainda hoje usam, infelizmente, né, a questão da religião e da fé como instrumento de manipulação da massa. Então, o propósito não é esclarecimento. Não é. É o controle. É só a gente ver como as religiões vêm conduzindo determinados temas. Elas, infelizmente, não são libertadoras. Ou são castrativas, né? Ou não são claras o suficiente para que liberte a pessoa para o próprio entendimento, né? Se prende muito mais à literalidade da palavra do que o sentido e o ensino que ela quer nos trazer. Então, por tudo isso, por esse mecanismo, né, que foi estabelecido em algumas dessas religiões, nós não encontramos espaço para esse tipo de desenvolvimento do indivíduo, infelizmente. E lembrar também, né, Mauro, que as coisas foram programadas no plano espiritual. Tudo é programado. Então, desde a vinda dos profetas, desde a vinda de Moisés, cada um traz um pouco de revelação. Moisés traz a ideia do Deus único. Deus traz a ideia, Jesus traz a ideia do Deus Pai. A doutrina esclarece, dá colorido, digamos assim, a doutrina cristã. Então, cada coisa vem acontecendo no seu tempo, de acordo com a programação e de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Ok, Ok, vamos então? adiante? Beleza. Vamos lá. 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens os conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Exatamente o que eu acabei de dizer, na proporcionalidade do conhecimento da humanidade. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não do de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe. Desculpa, pessoal. Faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Ok. Tomar Então, cuidado. de fato, todos nós carregamos conosco esse germe que precisa ser desenvolvido, ok? Como ele fala aqui, nós não vamos receber nada pronto. Até porque se recebêssemos alguma coisa pronta, não passasse pelo nosso próprio descortinho, dificilmente
elas encontrariam solidez em nós, ok? Em nós. Então, na medida que esse conhecimento ele é elaborado por nós, aí nós vamos construindo esse sentido. E aí passa a ser patrimônio nosso. Então, só fazer um exercício rápido aqui, ó. Quem de nós aqui lembra de todas as matérias, todos os conhecimentos que nós tivemos ao longo da vida até aqui? Me Né? permita, Mas, Mauro, me oi. permita uma brincadeira. Eu fui pegar meu neto hoje na escola e ele veio me perguntar análise sintática. A oração coordenada sintética, meu amigo, esquece Já isso. foi, já foi. Não tem a mínima. Agora, é, agora, qualquer um de nós aqui sabe, na ponta da língua, a área do conhecimento que buscou desenvolver. Seja na arte, numa língua qualquer, numa linha de conhecimento qualquer, todos nós aqui que, durante esse período, nos dedicamos e elaboramos ou laboramos numa determinada área de conhecimento, sobre esta área do conhecimento nós saberemos falar. Por quê? Porque construímos esse patrimônio em nós. Podemos não lembrar mais do português, das técnicas, né, gramaticais, sintáticas, podemos não lembrar. Mas eu garanto que, no caso do Valdenias, para perguntar sobre psicologia, ele vai saber explicar em detalhes, assim como Geórgia. Por quê? São as áreas do conhecimento que se aprofundaram e buscaram desenvolver conhecimento. Se você pegar um físico, ele vai com certeza explicar em detalhes muitas coisas da física. Mas talvez se perguntar sobre biologia, ele não saiba. Entende? Então é isto que nós estamos aqui tentando fazer essa comparação. Né? Por isso que não vieram prontas as coisas. Quer ver uma coisa que nos veio pronta e até hoje a gente não conseguiu sedimentar? Os 10 mandamentos. Veio pronto, não veio? E alguém aqui conseguiu sedimentar plenamente aquilo lá? Não. Porque nos falta ainda sentido, falta ainda que esse conhecimento que me foi apresentado pronto se incorpore em mim. E isso só vai acontecer na medida que ele vier de dentro, encontrando consonância com essa lei que me foi apresentada. Beleza? Por isso que as coisas não vêm prontas. Nós somos, sim, estimulados, encaminhados, né? Temos a oportunidade do contato, mas o trabalho tem que ser nosso, porque senão não há sedimentação do conhecimento. Diga, Eli. Ô Mauro e amigos, essa, esse item, né, essa atitude é uma grande diferenciação entre a nossa filosofia e as outras religiões. Esse é um item totalmente maravilhoso, né? Porque nós não dependemos do outro para a gente ficar, né, só dizendo amém aquilo que ele estudou e trouxe. Isso nos diferencia bastante, porque ficar dependendo que o outro me diga o que fazer nos momentos de desafio, né, porque ele estudou lá a Bíblia e mostra, é muito dificultoso para nós entendermos isso diante dessa doutrina que é o consolador realmente, porque nós realmente entendemos, precisamos estudar para poder consolidar em nós esse aprendizado, né? Não precisamos que ninguém nos diga isso ou aquilo, né? É uma grande diferença entre a doutrina espírita e as outras filosofias, né? Que todas elas têm lá o seu superior, né? Para ditar as regras, né? Isso mesmo, Eli. E o Pedrão falou aqui, né, que o Espiritismo veio no tempo certo.
Sim, sim, Pedrão, como o Valdemir falou, né? Todo esse planejamento ele foi estabelecido e está em execução, né? Então, aquilo que de fato está programado para que a humanidade vivencie, no momento certo será apresentado. Agora, como nós vamos lidar com essas revelações é outra história. O fato de ser apresentado não significa que ela será prontamente aceita ou aceita por todos, mas o recurso está apresentado. Então, cada um fará o melhor uso desse recurso que lhe foi apresentado, mas que vem no tempo certo, sempre virá no tempo certo. Vamos adiante. 29. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Ok. Então tá aí, ó. Então tirou o espiritismo, né? Ele fez com que não houvesse mais um conhecimento oculto, velado ou elitista. Ele franqueou todo esse conhecimento a todos, inclusive os próprios ensinamentos de Jesus. Franqueou para todo mundo, né? Então, é, é mais uma, e de novo, né? No momento em que a humanidade está preparada e tem condições de assimilar esse conhecimento, ela chega. Ela chega não só para esclarecer, como também para conduzir a humanidade ao próximo estágio, né? Então, veja que não é pouco o trabalho, né, que Kardec teve de elaborar essa doutrina, né, esses conhecimentos, esses ensinos em formato de doutrina, para que pudesse guiar a humanidade para um novo estágio. É uma coisa muito, realmente, robusta e significativa, né? Vamos lá. Quanto às luzes especiais necessárias sem contestar as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastantes para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Ok. Mesmo- Então, ele está falando aqui do papel relevante que a ciência teve e tem, principalmente na quebra de determinados tabus, né, e dogmas que a religião, através desse conhecimento humano, se estabelece. Então, a ciência ela vem e quebra esse tipo de conhecimento fragilizado, né, para explicação de determinadas coisas ou para imposição de determinados objetivos, né? Então, como ele chama aqui a atenção, não fosse a ciência, nós até hoje estaríamos achando, né, que o Sol é que gira em torno da Terra, de que a Terra era plana, né, e assim outras tantas coisas, que o inferno existe, que o céu existe, e assim vamos. Então, a ciência ela vem, né, provando por A mais B que não é isso. E aí aquilo que é construção humana cai por terra. E aquilo que é revelação divina se fortalece e ganha cada vez mais entendimento por parte daqueles que buscam esse conhecimento. Eu compartilhei lá no grupo dois artigos, né? Um falando da questão do passe, né? Que a USP lá estudando lá chegou à conclusão sim que as mãos podem curar, e a outra falando sobre o quê? Deixa eu ver se eu lembro aqui.
no grupo de convivência, né? Jorge, você está muda. Você falou, mas está muda. Não, eu falei que foi lá no grupo de convivência, confirmei que o Isso. raciocínio de Mauro. A minha é complicado eu achar, porque sempre sobe muita coisa. Mas eu publiquei 2 artigos lá atinentes à questão da espiritualidade. Então, estão caminhando para isso, não para derrogar, mas para confirmar, né? E é o que nós estamos vendo aqui. Então, aquilo que homens falíveis constroem, né? Ah, sim, obrigado, Carmen. É a questão da vida após a morte, né? A ciência reconhece a vida após a morte, isso aí. Então, quanto mais nós caminhamos para esse progresso moral do indivíduo, do ser, mais e melhores condições nós teremos dessa aproximação em que a ciência irá confirmar as leis divinas. Não digo nem do espiritismo só não, tá, gente? Das leis divinas, que são reveladas também por outras propostas, né? De forma muitas das vezes mais veladas, mas estão lá presentes. Agora, aquilo que o homem cria como mecanismo de manipulação, isso com certeza cairá, né? Cairá. Vamos adiante. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra? Os homens só... Ainda hoje Não, lança anátema. pulou. Não, pula não. Não, Não. Ainda hoje, tem muita gente que acredita que a Terra foi feita em 6 dias. Que Deus descansou no sétimo. Os nossos irmãos evangélicos têm essa certeza. Não é os teólogos da Idade Média, não. Teólogos de hoje, do século XXI. E É os caras pessoas muito esclarecidas culturalmente, com Sim, grandes conhecimentos, com grandes estudos, e ainda acreditam, né, que a Terra foi planejada, construída nesse tempo. Ainda pessoas com doutores em várias áreas, pessoas acadêmicos ainda acreditam nisso. hoje em dia, eu já até comentei isso aqui outras vezes, né? A teoria do Big Bang já caiu, né? O cálculo matemático já provou, né? E a ação da física também, já provou que aquele período que eles já haviam estabelecido do início de expansão do espaço já caiu. Por quê? Encontraram agrupamentos de estrelas e elementos astrais muito anteriores àquele período que eles julgavam teria sido o Big Bang, né? Então, essa teoria do Big Bang já foi para o chão, né? Então, agora vamos buscar estudar outra coisa, até que vão chegar à conclusão de que existe, sim, um ser gerador, né? Que o universo continua em expansão contínua, porque esse ser gerador continua, né, de forma eterna e infinita, criando, né? Mas um dia chegaremos lá. Diga, Sandra. Ô, Mauro, essa parte que, aqui, ó, mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não reprovaram energeticamente a teoria dos períodos de formação da Terra. Então quer dizer que essa parte ela está demais no texto? É isso? Não, não. tá certo. É porque isso não foi lido. Tem no Foi, meu aqui. foi lindo, sim. Não, foi lido. Carlão leu. É? Tá. Ele Foi o leu. que eu comentei. Foi o que Ele eu leu. Tá bom. perguntei. Ok. Falei Ok. assim, pulou? Paz, paz. Ok. Bem, podemos seguir? Ah, Bate a mãozinha, Sandra. os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam.
das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Ok, então tá aí, ó. De novo, à medida que nós vamos desenvolvendo nossa capacidade intelectual, nós vamos compreendendo melhor e com mais profundidade as escrituras que estão lá. Mudou alguma coisa das escrituras? As escrituras mudaram? Não. Mas a minha capacidade de interpretar essas escrituras, essa mudou. Ok? Entenderam aqui, gente, esse princípio? Ele botou lá, ó. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam. Logo, a relação é proporcional. Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Do que eu não conheço, ou eu não falo, ou eu vou fazer uma ilação. Ok? E aí ele continua. Eis porque. Não, desculpa. Tá, tá, tá. Do que Que sabiam. sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Está vendo só? Então, ou as ideias que eles se apoiavam eram falsas ou incompletas, ou não se sabia de fato como aquilo ocorria, e vamos criar algo para explicar. E a ciência ela entra no processo de depuração do conhecimento. À medida que a ciência se aprofunda, se alarga, ganha mais capacidade analítica, ela revê teorias. Vai rever. Aqui, tem alguém aqui da área da nutrição? Aqui na sala? Quantas vezes nós ouvimos falar, o ovo faz mal, depois o ovo faz bem? Não foi isso? E assim vamos, caminhando, né? Ou seja, as teorias vão sendo colocadas, a ciência ou comprova, ou reprova, ou modifica. E assim somos nós. Então, nós, principalmente nós que somos espíritas, nós jamais podemos nos afastar dessa comunhão com o conhecimento científico. Eu falo isso muitas vezes quando eu vou a alguma palestra fora, em outras casas. Sempre que tem oportunidade, eu falo sobre isso. Nós não podemos resumir ou reduzir a doutrina espírita a um aspecto religioso apenas. Ok? Senão a gente vai parar, sabe aonde? Só no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ela cresceu e se sustentou sobre as bases científicas. E é esse conhecimento científico filosófico que nos aproximou novamente da divindade. Por reconhecer, por meio dessas duas sustentações, que é a ciência e a filosofia, nos dando a razão, o sentido das coisas, que é impossível para o espírita se desassociar da figura de Deus. É impossível. Agora, se nós fizermos o contrário, nós podemos nos perder facilmente, como qualquer outra religião se perdeu ao longo do tempo. Ok? Então, por isso, nós temos sempre sim que estarmos atentos às revelações que a ciência vai nos trazer, porque ela é a base para que nós alcancemos uma condição melhor. Que também não é, então o Espiritismo é só ciência? Também não. Ela é essa comunhão, né, de ciência, filosofia e religião. Como diz lá a definição, é uma ciência, espiritismo é uma ciência de bases filosóficas de consequências morais. As consequências morais é que nos levam a religar com Deus. Beleza? Então, esse tríplice aspecto não pode se perder, né? Muito que bem. Vamos nós. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida. Giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver.
Ok, aí, ó. Olha, o problema está aí, ó. Ideias pré-concebidas. Pré-concebidas. Esse é o problema. Por isso que a gente fala sempre aqui, que cada um que está aqui na salinha, cada um precisa refletir sobre o que nós estudamos. Não é querer guardar o que foi falado, não é isso. Nós temos que pegar esse conhecimento e refletir sobre ele, para que ele possa fazer parte do nosso patrimônio. Se não, gente, nós vamos ser espíritas de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar tal. Quantas vezes lá na rádio a gente diz, ah, eu ouvi numa palestra tal, o fulano falou tal coisa. Fulano pode falar qualquer coisa. Nós temos que ter o senso crítico. E o senso crítico virá com o conhecimento que eu tenho ou estou desenvolvendo sobre determinado assunto. E a doutrina espírita não foge a essa regra. Se nós não conhecermos a doutrina espírita nas obras que Kardec estabeleceu, nós não conheceremos doutrina espírita e não teremos meios para fazer a devida separação das coisas. E aí não pode, Mauro, o que você acha de tal coisa? Eu não tenho que achar, você tem que achar. Você tem que construir em você esse alicerce desse conhecimento. Porque ele é que vai te guiar. Não vai ter, na sua vida, não vai ter alguém do seu lado para dizer, é assim, é assado. Não. Nós é que teremos que conduzir isso, sob essas bases, né? Por isso nós temos, gente, que estudar, aprofundar, refletir, para que a gente possa sedimentar esses conhecimentos. Diga, Carlão. Eu que lembrei daquele artigo que eu te enviei também, do rapaz lá que é o maior QI do mundo atualmente, né? Sim. E ele, através da física quântica, quer provar que a consciência não se esgota com a morte física, né? E ainda questiona o porquê que a fé e a ciência são tão excludentes, né? Porque não caminham Uhum. juntos. Aí tomou relevância, cara. O maior QI do mundo, opa, vamos ver o que esse cara tá falando aí. Então, de novo, essas figuras, né? Tem uma menina também, acho que ela é da Índia, eu acho. Acho que ela tem 13 ou 14 anos, também tem um QI maior do que o Einstein, e nessa idade, se eu não me engano, ela já está concluindo um doutorado. Então, eu não sei como é que é o sistema de ensino lá, mas é o que diz a reportagem, né? Então, esses espíritos, né, que estão chegando serão a continuação desses reveladores. Falamos isso na semana passada. Nós não recebemos tudo. Nós recebemos mais um pedaço. E outros pedaços virão. E outros terão a responsabilidade de trazer esses pedaços. E eles, cada vez mais, serão identificados como aqueles fora da curva. Então, nós precisamos ter. Gente, isso que nós colocamos lá nos grupos, por isso que eu falo, quando nós tivermos esse material, claro que o bom dia é legal, claro que mandar mensagens edificantes é legal, é legal. Mas estejamos atentos a essas notícias, porque isso está de forma contemporânea a esse momento que nós estamos vivendo. E é isso que vai dar conhecimento, vai nos fortalecer essa fé raciocinada, né? Ou seja, a materialização disso que nós estamos estudando. Então, temos que estar atentos às notícias, né? Principalmente dentro desse campo. Pedro botou aqui, no início foram os fenômenos que chamaram a atenção, exatamente. Hoje em dia não precisamos mais desses fenômenos, né? O que nós vamos estar diante são as revelações que a própria ciência trará. Não precisa mais de uma pessoa especial com dotes, né, especiais, não. É a ciência que vai mostrar e comprovar aquilo que já foi revelado, né? Teve alguns anos atrás, ou bons anos atrás, uma matemática, ela já tinha pós-doutorado em matemática aplicada, não sei o que, e ela foi provar matematicamente que Deus não existe. Ela foi tentar provar, né?
E ela começou a mostrar lá os cálculos dela e tal. No final, ela falou: olha, ela era agnóstica, né? Não tinha religião, não acreditava em nada disso. Ao final dos cálculos que ela mesma desenvolveu, ela falou: a partir de hoje, eu não duvido mais que Deus exista, porque matematicamente é impossível que ele não exista. Então, não é isso? Não é essa aproximação? É. E a gente vai ver isso cada vez mais naturalmente. Vamos adiante. Ele continua falando dos teólogos aqui. Por muito instruídos que fossem, eles não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Mas quem julgará das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Ok. Então, se a gente for acompanhar a história da evolução científica do nosso planeta, na história da humanidade, nós vamos perceber o seguinte: a ciência ela sempre parte, como Kardec também utilizou o método, da observação. Observação de uma coisa desconhecida para chegar a um denominador comum de se estabelecer como o processo acontece. Eu não começo idealizando um processo para chegar ao efeito. Eu olho o efeito e tento montar a causa. Né? É assim que a ciência caminha. Né? Nós temos uma irmã que se não me engano, já fez um mestrado em mestrado não, já fez doutorado em nutrição e ela estuda uma pimenta. Uma pimenta é o objeto de estudo dela. Qual foi a teoria? Que esta pimenta tivesse elementos que pudesse curar o câncer. E ela começou a desenvolver isso. E chegou já a algumas conclusões que sim, esta pimenta ela tem elementos que um determinado tipo de câncer é eficiente. Por que ela veio estudar uma pimenta? Uma pessoa que tem mestrado em nutrição. Foi por acaso? Ah, gostei. Não. Então, essas coisas, elas têm seus propósitos, né? Como a gente fala, ninguém vem ao mundo a passeio. Cada um de nós aqui tem um propósito. E esse propósito foi, ou está, ou será apresentado a cada um de nós. E aí sim as coisas vão caminhar. Então, nós precisamos acordar para isso, gente. Precisamos, tá bom? Vamos lá. 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Ah, só um minuto. Eu esqueci que eu O- ia falar antes, mas agora eu lembrei. A ciência, de novo, ela está diante de um fato que ela desconhece. Qual é? A vida espiritual. E ela está agora buscando, ou seja, o efeito ela já está vendo, né? Está diante de uma proposta, de um tema em que os efeitos estão sendo vistos. Comunicações, né? As comunicações que comprovam que a personalidade que se comunicou foi aquela que viveu um dia, casos de reencarnação que já estão sendo comprovados. Então, esse é o efeito. Bom, estamos diante de um efeito que está se tornando cada vez mais concreto, mas eu não sei explicar isso. Então, eu tenho que estudar isso para entender a causa. E é isso que está acontecendo.
quando uma USP traz esse tipo de artigo, é porque isso já está sendo estudado há muito tempo. Não foi da noite para o dia, vou escrever sobre isso. Não. Isso está sendo estudado academicamente já há algum tempo, né? A dona Isabel Salomão, né, tinha equipes médicas acompanhando o trabalho de cura dela para entender como aquilo acontecia, porque clinicamente era inexplicável. Uma pessoa que tinha o joelho destruído, sem nenhuma cartilagem de proteção, aquela pessoa deveria urrar de dor, não aguentaria ficar em pé, quanto mais andar e subir escada. E a pessoa andava e subia escada, sem reclamar de dor. Como isso é possível? Então, são esses os efeitos que querem entender a causa. Então, nós estamos diante de um período em que a ciência está se debruçando sobre isso. Como um dia se debruçou também sobre a questão do mundo microscópico. E quando descobriu esse mundo microscópico, conseguiu entender algumas doenças que dizimavam pessoas e ninguém sabia como resolver. Então, o advento da vida espiritual está cada vez mais próxima de ser comprovada. E isso, uma vez comprovada, vai fazer toda a diferença, principalmente entre os teólogos. Porque serão princípios que não poderão mais ser negados. Porque hoje não se nega que o Sol gira em torno da Terra, porque a ciência provou que é o contrário. Não se discute mais que a Terra é plana, por quê? Porque a ciência provou que a Terra não é chata. E assim vamos, né? Então, o que ele está nos dizendo aqui é o que estamos em processo, somos contemporâneos desse processo. Vamos lá. Vou de novo. 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, precisa a crença dar-lhe corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Ok, tá aí, ó. Então, o Espiritismo, ele traz essa revelação. Ele está falando aqui das revelações, né? Ainda. Então, ele traz essa revelação, que até então está dentro do campo da fé. Porque muitas pessoas podem questionar, como é que você prova que isso você está falando? Né? Por mais que a gente traga exemplos e raciocínios que a lógica possa apoiar, mas ainda assim está dentro do campo da teoria. Quando a ciência começa a demonstrar isso, por exemplo, com a regressão, TVP, com o EQM, na experiência de quase morte, são coisas concretas que revelam um universo desconhecido. É aquele filme O Céu é de Verdade, né? Que é um caso real, família evangélica, contrárias à ideia da reencarnação, e o filho demonstrando que a consciência, né, estava atenta, observando aquilo que o corpo não poderia registrar. Então provou que há algo além do corpo, que pensa, que registra, né, que raciocina. Então, são esses os sinais, né, que nós estamos aí a toda hora recebendo e muitas das vezes deixamos passar, né? E isso é que eu quero conclamar a todos. Não vamos deixar passar. Vamos desenvolver o nosso senso crítico sob a luz do Espiritismo, das coisas que estão à nossa volta. Então, esse é o ponto. Então, ele está falando aqui, ó. Então, essa ideia, define os laços, ou seja, doutrina espírita, o Espiritismo, define os laços que unem a alma ao corpo
e levanta o véu, ou seja, o que estava ocultado, né? Que ocultava aos homens o mistério do nascimento e da morte. Então, isso já foi levantado, só que na forma de fato ocorrido. Eu preciso agora entender como acontece a causa das coisas, né? Como Kardec estabeleceu para entender os fenômenos que aconteciam à época. Vamos lá. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. A Sabe que consolação aí, ó. Aí é a consolação. Se eu sei de onde eu venho, para onde eu tenho que ir, por que que eu estou aqui, por que eu passo, né, temporariamente por determinada coisa, e sei que aquilo que eu passo é temporário, né, e enxergo naquilo uma justiça divina, eu tenho todos os elementos para me consolar e não mais me desesperar, ok? Então tá aqui. O Consolador sai desses princípios. Tá? Vamos lá. sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Ok. Então aí foge completamente, né, a possibilidade de nós acharmos que Deus tem preferência, que as pessoas têm dom, que Deus deu um dom para um e deixou o outro sem nada, sem possibilidade nenhuma. Isso tudo cai por terra. E entra então de novo a lógica explicando o porquê das coisas. Por que fulano tem tanta habilidade nesse segmento? Porque ele acumulou ao longo das existências. Porque ele se dedicou a esse conhecimento em outras existências e tem aquilo como patrimônio. Então, para ele é muito fácil continuar a navegar naquilo que já é patrimônio de conhecimento dele. Agora, aquilo que será fato novo vai ter tanta dificuldade como qualquer outro. É isso, né? Então, isso, de novo, isso traz a justiça divina em sua plena aplicação. Né? Vamos lá. Sabe? Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Ok, então tá aí. De novo, não há QI, né? Não há quem indique. Não há Não há privilégio. nenhum privilégio, nenhum favorecimento. Você conquistará aquilo que o seu esforço lhe proporcionar. Pronto. Então, cabe a qualquer um de nós. Escolha algo que você queira aprender. Se dedique. Lute contra as nossas más inclinações e se dedique. É isso, esse é o nosso papel. Gente, estamos no início da jornada, não no fim. Então nós temos muito que aprender, muito que se depurar, muita coisa. E não tenhamos a ilusão que vamos resolver isso hoje, porque estamos aqui entendendo o Espiritismo, porque o Evangelho pede para que eu seja um homem de bem. Ah, eu tenho que ser um homem de bem hoje? Não seremos. Isso é utópico, mas podemos começar. Isso sim. Todos nós podemos começar. E aí depende, como ele fala aqui, depende de cada um, do esforço de cada um. Isso não tem que ser motivo de frustração, pelo contrário, tem que ser motivo de estímulo. Eu reconhecer o ponto em que eu estou, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades e trabalhar para vencê-las. E não me deprimir porque eu não consigo fazer aquilo que Jesus faz. Não vai mesmo, né? Não vai mesmo. Agora não. Vamos Um lá. dia podereis fazê-lo, mas, Exatamente. mas hoje não. É. Hoje não. E é por isso que Jesus fala, né, que a cada um segundo as suas obras. É o que a Eli estava falando anteriormente aí. Então,
não dependemos de ninguém. Só dependemos do nosso trabalho. Então, a cada um segundo as suas obras. Vamos receber exatamente aquilo, vamos colher exatamente aquilo que plantamos, né? Isso. Vamos lá, Carlão, vamos terminar esse parágrafo para a gente não parar ele no meio. Show. Sabe que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas uma do que as outras. Que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto. As outras trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço como praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. Ok. Então tá aí, né? Essas são as revelações, né, que a doutrina espírita nos traz. Olha quanta coisa, né? Olha como isso muda completamente a nossa forma de enxergar o mundo, de me enxergar no mundo, de enxergar de fato qual é o meu papel aqui, qual é onde eu tenho que depositar minhas energias. Está aqui, tudo claro como a neve. Então agora só cabe a cada um de nós, de novo, enxergar em que degrau eu estou da escada, da subida, e trabalhar. Trabalhar, entender, enxergar as nossas fraquezas, saber que determinadas coisas talvez a gente não consiga resolver hoje, mas que eu tenho a eternidade, eu tenho o infinito, né, que me aguarda para esse processo, que eu não devo me acomodar, que eu devo trabalhar para o meu melhoramento, auxiliando aqueles que estão à minha volta e seguimos em frente com coragem e bom ânimo, né? Vamos parar aqui no item 31. Tá bom? E vamos fazer a nossa prece para que a gente não atrase a segunda turma aí, né, do estudo dos mensageiros. Vamos agradecer por mais esse momento de estarmos juntos e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer, Senhor, infinitamente por esses irmãos que tu nos colocaste no caminho. Que nós possamos cada vez mais fortalecer os nossos laços de carinho, de atenção, para que juntos possamos caminhar nessa jornada árdua, porém extremamente gratificante a todos nós. E sabemos que caminhar sozinho sempre é mais difícil, Senhor. E tu nos colocas uns ao lado do outro para que essa jornada seja menos penosa. Obrigada, Senhor, por toda a paz que depositas em nós, que esta paz possa permanecer em nossas almas e nossos corações até novo encontro, amparando e abençoando cada momento em que nos reunimos em Teu nome. Obrigada, Jesus, que a Tua paz nos conduza à noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beijo, gente! Graças a Deus. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.